Bem-vindas ao Menos Pausa, Mais Ação. E hoje a nossa conversa é com a Paula Rossi, que vai compartilhar com a gente essa trajetória de vida dela, que ela fez uma grande retomada. Paulinha, eu gostaria que você trouxesse aqui um pouco a seu respeito. Obrigada, meninas. Obrigada. Bom, para começar, se alguém me contasse que eu estaria num podcast falando sobre retomada, longevidade, saúde sistêmica, corpo, há 8 anos atrás, eu daria risada. Bom, eu venho de uma trajetória bem diferente do que eu trabalho hoje. Eu trabalhei com direito durante 25 anos na área de compliance dentro da saúde. Claro, estava lá permeando sempre o meio da saúde, mas num trabalho completamente diferente. Eram mesas de reunião, assuntos maçantes. Na verdade, no compliance, você é sempre visto como aquela pessoa que bloqueia e trava tudo. Trava o business, trava o negócio, trava a venda, trava tudo. Então, você não é muito, muito querida no mundo corporativo. Trabalhando esse tempo todo, um terninho, ar-condicionado, reunião, estresse, viagens, não acompanhando a vida do meu filho, não acompanhando o meu ritmo, né? Eu olhava para mim e falava, gente, o que está acontecendo comigo? Eu não quero acordar de manhã, não quero ir trabalhar de manhã. Tá pesado, tá ruim. O que eu vou fazer agora? Porque eu me comprometi com essa vida e para onde eu vou? O que eu vou fazer? Me vi sozinha, me vi sem possibilidades. A gente tenta dar umas guinadas de, tá bom, vou sair do mundo corporativo, vou prestar consultoria, faz todo sentido, é uma trajetória. Mas o problema ali não é que eu não estava satisfeita dentro do mundo corporativo, eu não estava satisfeita com aquilo que eu entregava todos os dias, com aquele tipo de trabalho. E aí eu resolvi parar, olhar para dentro e ver o que eu queria fazer com o resto da minha vida. Então, foi essa grande virada. Paula, nesse meio do caminho, a gente teve a pandemia, né? E eu acho que muitas coisas se transformaram na sociedade, individualmente também. E aí eu queria saber de você, porque assim, você pulou de... Não é nem pato para ganso, né? Assim, Não, foi assim, de não. pato para pedra. Exato. Porque assim, são áreas totalmente diferentes. E é assim, o que eu queria saber de você, se você acha que esse período da pandemia te ajudou a olhar para dentro porque você mudou para a área da saúde. Então, o que te inspirou a ir para essa área? Como que foi esse período da pandemia para você, desse olhar interno? Assim, para mim tiveram algumas mudanças também, acredito que para você Com também, certeza, né, Ale? muitas. Como que foi esse momento? A pandemia, apesar dela ter sido muito ruim, por um lado, ela foi muito boa para mim, na verdade, por outro lado. Então, consegui sair do dia a dia do escritório, né, que você não consegue... Enquanto você está naquela rotina de ir para o escritório, de trabalhar, você não consegue ver o mundo na frente e o que caminhos você pode seguir, né? Você tem vários caminhos e você não consegue, você fica meio bitolada. Então, a possibilidade de não estar mais inserida dentro daquele ambiente me fez repensar. Eu acordava feliz todos os dias, porque eu não tinha que ir para aquele trabalho. Então, isso é muito louco. E aí você fala da água para o vinho, foi da água para o vinho. Mas foi da água para o vinho para quem não me conhece, porque lá atrás, nos meus, sei lá, 17 anos, dos 15 aos 17, no colegial, eu fiz biológicas. No ensino médio, a gente podia escolher. E eu escolhi biológicas, eu ia fazer medicina. Minha vida foi medicina, meu pai é médico, meus irmãos fizeram medicina. Então, para mim, era aquilo, era aquela vida. E na hora de preencher a ficha de inscrição ali da faculdade, cara, eu marquei direito. Você vai me perguntar o que aconteceu? Não faço a menor ideia. Não sei se eu olhava a vida dos meus irmãos e falava, putz, eu não quero isso pra mim. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Por que eu desisti daquele sonho?
Eu nasci para cuidar de pessoas. Essa sempre foi a minha grande vocação. Não era ir para o direito, mas foi a minha escolha naquele momento. E aí, na pandemia, eu olhei para aquela menina, para aquele sonho. E aí eu falei, putz, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tá bom, então vou fazer medicina? É impossível. Impossível. Naquele momento que eu tava com filho, cuidando de filho, sustentando casa, a medicina é uma entrega 200%. E aí, comecei a olhar outras opções dentro da área da saúde e a biomedicina, ela te traz um olhar mais do funcionamento do organismo como um todo. Então, como é que é o metabolismo? O que acontece com o alimento quando você ingere um alimento? Como é que ele funciona no corpo? A fisiologia, qual é o movimento que você faz para pegar o copo? Ele tem uma cascata de eventos aí que acontecem no seu corpo e era isso que me fascinava, mais do que a medicina como um todo. E aí eu fui para essa área. Fui fazendo faculdade e pós-graduação na sequência, né? Especializações. Então, eu me especializei em fisiologia, depois eu me especializei em fisiologia e metabolismo do exercício, depois eu me especializei em nutrição, correndo contra o tempo, para poder ter esse conhecimento e trabalhar hoje com o que eu trabalho, que é cuidar dessa retomada do corpo, né? Ajudar mulheres, principalmente mulheres na nossa idade, a se reconectar com o corpo, a entender as mudanças internas do corpo e aquilo que você precisa fazer para ter essa retomada mesmo do seu corpo, do funcionamento dele. E é muito legal porque você traz essa fala não só de um lugar de estudo, como um lugar de experiência própria, né? Como Exato. você mesmo falou, a retomada do seu próprio corpo. Exato, exato. A maioria das coisas que eu fui aprendendo na faculdade, eu já fui aplicando em mim. Né? Então, eu virei a minha maior paciente. Eu sou a minha melhor e maior paciente, porque eu fui aplicando em mim e hoje eu posso falar com toda certeza que hoje eu tenho um tônus muscular diferente, uma alimentação diferente, um corpo diferente do que eu tinha antes. E não porque a menopausa veio e não porque a idade veio, não, porque eu retomei as rédeas do meu corpo. Gente, eu amo essas histórias, porque elas são reais. Elas não são storytelling, né? Não, São histórias de vida. Sim. E isso é muito rico, e eu adoro ouvir essas histórias. E já entrando nesse mérito, Paula, você fez esse movimento, né, essa transição de carreira e de vida, né? Num momento da vida onde a maioria das pessoas... elas querem estar mais estáveis, ou já estão pensando em se aposentar, né? Então, conta pra gente como é que foi gerenciar esse tempo, essa rotina, essa mudança, essa transição que você fez. Então, a pandemia ajudou bastante. Sim. Então, os primeiros anos aí dessa transição, eu contei com esse tempo que a pandemia entregou pra gente. Então, eu me dediquei aos estudos, era estudar. E quando a rotina a gente retomou a rotina, eu continuei trabalhando ainda em compliance durante um tempo, porque eu precisava sustentar a minha casa. Então, Claro. Você, melhor do que ninguém, sabe que não dá pra gente fazer uma virada sem planejamento. Perfeito. E mesmo planejando... Sim. É complicadíssimo, é difícil, você não tem essa certeza de que o seu planejamento vai dar conta daquilo, né? Sim. Eu tentei gerenciar o meu tempo da melhor forma possível. Então, como eu falei, eu fui fazendo especializações, estudando uma atrás da outra. A sensação que eu tinha era que eu precisava correr atrás do tempo. Sim. Porque eu não ia ter mais aquele discurso de... Eu tenho uma super experiência, eu sou formada há 25 anos, eu trabalho há 25 anos em compliance. Eu não tenho 25 anos de experiência na fisiologia, na biomedicina, no metabolismo, né? Eu tô começando agora. Eu sou uma recém-formada,
Eu sou uma menina. Mas certamente toda a sua experiência no corporativo, de compliance, na área da saúde, te dá muito embasamento para a tua escolha, para o teu planejamento e no que você executa hoje. Você não Tô tá começando correta? do zero. Exato. Não, do zero, com certeza. não. Do zero, não. A experiência, sim, a experiência de vida conta muito. Com certeza. Você, inclusive, essa retomada e essa mudança e você fazer porque foi 360 não, porque senão eu voltaria para o mesmo lugar, né? Foi 180. 180, né? Mas quando você tem maturidade, você aproveita melhor os estudos. Exatamente. Você se dedica mais, você tem mais foco, você sabe diferenciar o que serve e o que não serve, o que é só discurso, do que o que você consegue aplicar. Então, hoje, por exemplo, nas redes sociais, você vê discursos e discursos. Sim. Eu acho que nós, na nossa idade, a gente consegue, e mesmo assim é difícil, mas a gente ainda consegue olhar o que está dentro da rede social e falar assim, não, isso aí não está muito bom para ser verdade. A gente consegue diferenciar um pouco. Acho que a geração que vem daqui para frente é uma geração que a gente precisa ficar muito atenta, porque eles não vão ter esse discernimento, né? Sim. Então, eu acho tudo isso muito complicado, mas a gestão do tempo nessa retomada é você priorizar, Sim. falar não, aprender a falar não, que é uma das coisas mais difíceis, né? Aprender a falar Tem que não. abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de muitas coisas. Sim. Então, aquilo que talvez lá atrás, quando eu desisti de fazer medicina, que eu olhava e falava assim, nossa, não, mas meus irmãos dão plantão, eu não quero essa vida, eu quero viver a minha vida aos 20. Eu tive que abrir mão aos 50, né? Aos 40. Eu vou abrir meu coraçãozinho aqui. O meu pai... Ai, meu Deus. O meu pai também era médico. Uhum. E quando eu pensava no tanto que eu tinha que estudar, eu optei por não fazer medicina, porque eu também não queria estudar aquele tanto, né? Não vou dizer que eu já me arrependo, porque eu também me considero uma pessoa muito bem-sucedida na área que eu escolhi, que também tem tudo a ver comigo. Uhum. Mas, certamente, isso que você falou é algo que cai e ressoa muito em mim. Olha só, Sim, tá sim. vendo? Sim. O meu não era o problema, não era estudar. Eu O meu gosto Não, mas muito. eu gosto hoje. Naquela época eu não gostava tanto. Mas naquela época eu até gostava, mas era mais ver a vida da faculdade de medicina é muito Sim, difícil, sim, né? Você sim. fica muito reclusa entre vocês, as panelas, o médico com o médico. É muita imaturidade. A Sim, gente com é muito certeza, imatura lá com atrás certeza. para fazer as escolhas de uma profissão para o Sim. resto da vida. Sim. E o legal é você descobrir que você pode ter várias profissões ao longo da vida. Com Sei lá, de certeza. repente com 80 anos eu vou ser, não sei, Escritora. chefe de cozinha, Chefe de adoro cozinha. cozinhar, enfim. Legal. Eu acho que dá tempo para a gente fazer tudo que a gente quiser fazer na vida. Sim, com Né? certeza. É só priorizar. E essa é a grande dificuldade. Você sabe que essa questão de mudança que você trouxe, né? Eu já questionei também a minha trajetória profissional. E quando eu olhava, eu falei assim, gente, assim, eu acumulei uma bagagem, o que eu faço com isso agora? Uhum. Acabou que eu estou reconfigurando o mesmo conhecimento, reconfigurando em novos formatos, mas eu não mudei totalmente. Eu continuo na área do autoconhecimento, da saúde, apenas numa aplicabilidade diferente, tá? Ampliando aí os leques. E aí, quando eu pensava, em alguns momentos eu pensei, meu Deus, não aguento mais, eu quero outra coisa, eu quero ser CLT, porque dá mais segurança, ser autônoma é difícil às vezes, você tem que fazer um planejamento financeiro e tal. Eu ficava meio amedrontada. Esse medo de ir agora, ele aconteceu com você em algumas fases? Porque é o fato que você fez a trajetória. Mas como foi essa trajetória? O medo acontece até hoje, né? Ele não deixa de existir. Mas o medo preserva, né? Ele preserva a gente. Se a gente não tem medo, a gente faz besteira. Então, é melhor ter medo. Vai, mas vai com medo. Mas vai. Eu tenho medo até hoje, eu vou ser bem sincera. Às vezes dá vontade, sim, de voltar lá atrás e falar assim, nossa, peraí, deixa eu pegar aquela minha bagagem toda e voltar para o mundo onde eu estava bem, onde eu estava ganhando o suficiente para me sustentar, eu era bem sucedida, enfim, deixa eu voltar lá que é mais seguro. Mas passa rápido.
Quando eu olho Passa para logo, né? trás, passa logo. Esse medo, eu acho que ele preserva, eu acho que ele faz com que que eu lute mais, que eu vá mais, que eu tente mais, que eu vá além. Mas ele existe ainda até hoje, cara. Eu acho que não vai deixar de ter eu não vou deixar de ter esse medo dessa virada toda, porque cada dia eu tô diferente. Você acha que em algum momento passou um arrependimento na sua cabeça de, poxa, por que eu fiz direito? Eu perdi esse tempo na minha vida? Ou isso não aconteceu? Isso super aconteceu. Super. Isso super. Isso Faz parte, gente. faz parte. Isso super aconteceu. Eu de olhar e falar assim, nossa, onde eu estaria se eu tivesse preenchido medicina e não direito ali, né? Como a minha vida estaria diferente. Só que aí tudo estaria diferente. Tudo estaria diferente. O Gustavo, meu filho, não seria o Gustavo. Porque ele é o que ele é, porque a gente passou junto ele passou essa virada comigo. Ele passou essa virada comigo e foi, cara, o maior parceiro da vida que eu podia ter foi meu filho, porque para ele estava sempre tudo bem e ele me aplaudindo a cada momento, com orgulho, falando, putz, mãe, Ai, vai. arrepiei. Não, o Gustavo é incrível, eu conheço. Arrepiei o corpo inteiro O agora. Gustavo é Meu demais. Deus, que delícia isso. E foi, e é isso, porque você não vai ter todo mundo te aplaudindo o tempo Não. todo, né? Mas você ter uma das Apoio. pessoas mais importantes na sua vida, que era uma criança na época, e ele entender essa virada e falar, não, vai que eu tô junto e É a demais. gente passa por cima do que precisar, vambora. Então, isso foi muito, muito importante para mim. Eu preciso de um minuto. Ufa! Paulinha, o momento chegou, né? A idade vai chegando, 40 a mais, 50 a mais. Você com 51, com a permissão dela, eu falo aqui, uma boa ideia. Eu com 48, olha, eu não sei. 55! 55, então a gente tá Com meio muito que orgulho com muito também. orgulho. Gente, Muito, eu não muito, voltaria também. Muito, ao muito. tempo. Eu É também muito não, louco. também Eu eu sou também quem eu não. sou hoje e eu não voltaria. Eu Tá? também Eu não. colocaria talvez um pouquinho mais de colágeno no rosto, com mas certeza. isso, Isso consegue sempre. Isso a gente colocar consegue de outra sempre. forma. Mas a mulher que eu Exato. sou hoje, assim, eu não voltaria. Mas enfim, menopausa chegando, acontecem. Um pouco amedrontador, às vezes, tantas mudanças que acontecem no nosso corpo, nas nossas emoções. A gente tem uma vulnerabilidade emocional, a gente fica mais sensível, enfim, é um momento meio turbulento, né, dessa passagem, assim. Tem uma questão, eu acho que é muito cultural, né, da mulher deixar de ovular, e aí vem aquela coisa de mulher não reproduz mais, e culturalmente meio que, não serve mais. A gente talvez carregue um pouco desse tabu dentro da gente, ali incrustado, lá no fundo do nosso inconsciente. Mas o que eu queria saber de você é falar um pouco desse período da menopausa, do que você viveu, do que você acompanha na sua prática clínica. Tá. Desmistificando isso. Tá, vamos lá. Bom, primeiro só um disclaimer aqui, né, para deixar bem claro, a gente não vai falar sobre terapia de reposição hormonal, a gente não vai entrar na seara médica, tá? A gente vai trazer depois uma convidada para falar sobre isso, para a gente debater e ir a fundo. Mas o que eu trabalho hoje e eu aplico na minha prática e aplico em mim são as adaptações que o nosso organismo é capaz de fazer com exercício, alimentação e sono. Zero segredo. Não era segredo há 100 anos atrás e não vai ser segredo daqui a 1000. Não importa a tecnologia que venha, não importa o chip, o isso, aquilo, os peptídeos milagrosos. Não importa. Não tem segredo. Comer bem, dormir bem e se exercitar. O nosso corpo, ele é extremamente maleável, né? Adaptável. Se você tratar bem dele, ele responde bem. Se você maltrata, aos 20 ele ainda Disfarça. fala, beleza, né? Ele suporta alguns abusos. Mas eu te falo que mesmo aos 20 ele suportando, a conta vai chegar lá nos 50. Então, se você tratar ele bem, ele responde lindamente também.
A gente, então, consegue, com pequenas ações, otimizar as reações químicas que estão acontecendo no nosso corpo. Com certeza. Com pequenas mudanças Com de certeza, hábito. com certeza. Você consegue, dando condições para o seu organismo, então, com uma alimentação equilibrada, não restritiva. Você não precisa ter uma alimentação restritiva. Você precisa ter uma alimentação equilibrada. Mas eu quero perder peso. Tá bom, aí são mil estratégias. Mas por que você precisa perder peso? Por que você quer perder peso? O que você entende por peso? Né? É a balança? O peso na balança, por exemplo? Então, você tem que ter todas esses entendimentos para você montar as suas estratégias. Tomar água é fundamental, gente, manter o corpo hidratado. Tem dias que você vai suar mais, falar mais. Hoje é um dia que a gente está gravando aqui e a gente está consumindo mais água, a gente está falando mais, a gente está salivando mais. Então, eu preciso repor mais a água. É óbvio que você não precisa, que não vai ser aquele padrão de 2, 3 litros por dia, todos os dias, todo momento. Vão ter momentos diferentes. E a inteligência é você conseguir usar esses momentos, né? Sim. Eu queria compartilhar minha experiência de menopausa com vocês. Como falei, eu tenho 55 anos e eu tô na menopausa há mais de 13 anos. Não fiz reposição, entrei muito cedo. E eu não fiz reposição, enfim, por conta de medos, né? De câncer, essas coisas. Então, eu busquei parceiros, né? Ou, não parceiros, mas, como diz, profissionais capacitados na área. E hoje, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 40 anos. Uhum. Então, mas o que eu fiz? Quais foram as mudanças, né? E que foram importantes para mim? É o que você falou, alimentação boa eu sempre tive. Cabeça boa também, porque fiz um acompanhamento aí de 6 meses com terapia e coisa e tal. E a parte de corpo, né? Quer dizer, eu comecei a me movimentar muito mais do que eu me movimentava antes. Então, eu comecei a fazer uma série de atividades físicas. Uhum. E isso também ajudou bastante. Então, eu acho que esse complemento, né? De alimentação saudável, de movimentar. E você ter um profissional que te acompanha, que acompanha o seu metabolismo. Porque o que ele é hoje é muito diferente do que ele foi no passado. Exato. O que eu ia te perguntar é que, assim... eu converso com algumas mulheres, meu público é mais feminino, em consultório, e elas têm uma sensação corporal de que meu corpo está estragando, meu corpo está caindo, ele já não se sustenta mais. Eu mesma já tive essa sensação, né? Falei assim, gente, parece que está tudo derretendo, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho a minha abordagem emocional em relação a isso, mas gostaria de saber como que é a sua abordagem quando você como que você lida com uma mulher que traz essa fala para você? Então, é aquela sensação de que o corpo tá te traindo, né? Que você... Ele já não funciona mais como eu quero. Ele você já não me obedece mais. Você faz tudo igualzinho. Você faz atividade física, você come direito, enfim, você faz tudo que, né, tá by the book, tá lá direitinho, mas a calça fica apertada, a pele já não tem mais aquele viço, aí você vai buscando tratamentos e, enfim... O grande erro, na minha visão, das mulheres que estão nessa fase de perimenopausa e menopausa, é continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, né? Então, eu engordei... eu vou correr mais, eu vou comer menos. E não é isso. Você tem que fazer uma adaptação, mas você tem que mostrar para o teu corpo que sim, ele hoje mudou, ele tem outros estímulos, o metabolismo tá diferente, falta hormônio, enfim, e aí se você pode ou não pode, ou não é adepta da reposição hormonal, isso não importa. Como você vai driblar essa traição, vamos dizer assim, do teu corpo, né? Foi para mim
e é o que eu falo para todo mundo, e é o que eu estudo, na verdade, o grande segredo, e eu sei que todo mundo fala isso, mas o grande segredo é o músculo. O nosso maior órgão, né? Ele é um órgão hoje considerado metabolicamente ativo. Então, você consegue mudar essa relação que você tem com o corpo de que ele me traiu, eu engordo, eu não respondo igual, eu tô cansada, eu tô com sono, eu tô isso. Tudo isso se resume à má qualidade muscular. E como você tratar o músculo como um órgão e você consegue mudar composição corporal, você consegue mudar metabolismo, você consegue mudar uma série de coisas dentro do teu corpo. Eu como físio, né, que é a minha graduação, há X anos atrás, a gente tem um olhar na físio, a gente tem um olhar estrutural da musculatura, né, do sistema ósseo-muscular. A gente não tem tanto, pelo menos não na época, e eu não segui a fisioterapia tradicional, então pode ser que eu esteja bem desatualizada, mas a minha visão de físio é a estrutura do corpo, não tanto o metabólico. Então quer dizer que a musculatura ela tem forte influência metabólica no nosso corpo. E assim, é isso que você está dizendo, tá? Metabólica, imunológica. Imunológica também. E a gente sabe que na menopausa a gente tem meio que uma redução de massa muscular. Sim, muito, muito. Existe alguma forma da gente cuidar de fato dessa musculatura e de toda essa estrutura que você está trazendo que caiba na nossa rotina? Sem que a gente traga mais carga para nós, mas que a gente consiga ter mais leveza com esse autocuidado. Como você enxerga isso? É super simples, Ká. Na verdade, não é você virar atleta profissional. Tá. Esse não é o foco. Você encaixar 30 minutos de atividade física diária na tua rotina não é o fim do mundo. Não. Todo mundo consegue. E você não precisa sair da tua casa. Eu não tenho tempo. Preciso estar em casa. Cara, 30 minutos na tua casa fazendo exercício resistido, exercício de força, pode ser... Hoje você tem tanto recurso, tem um aplicativo de pilates na parede, pilates na cadeira, tem pezinhos, se você tem... Calistenia, você faz com o peso do seu próprio corpo. Então, 30 minutos você já faz um bem danado para o teu organismo. Você não precisa ser a doida da academia, que vai lá e fica 2 horas, treina até exaustão. A ideia não é você ser fisiculturista. A ideia é você construir uma massa muscular saudável e que te sustente, sim, tanto da parte de sustentar mesmo o esqueleto, como te sustente para a vida, porque vai sustentar a decisão, vai sustentar muito. Músculo bom sustenta a vida. Eu tenho visto muitas reportagens falando a respeito do vínculo do músculo com longevidade, né? Então, isso que você trouxe para a gente traz mais luz e muita realidade para essa realidade. E a importância para nós, para todo mundo, mas para nós, né, mulheres 40, 50 a mais, a importância da gente se exercitar e fortalecer os nossos músculos. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é que vocês estão fazendo para manter e sustentar essa longevidade através do exercício físico. Comenta aqui com a gente, conta pra gente o que é que você está fazendo, que a gente está bem curiosa para conhecer vocês. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu acho que é bem a gente parar de cobrar o impossível e começar a, de fato, introduzir na nossa vida o que é possível, mas fazer. Exato. Mas realizar. Exato. Né? Ação. 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 Exatamente. Ter tempo para cuidar do seu corpo é a decisão mais estratégica que você pode fazer por você. Se você está na menopausa, conhece alguém que esteja na menopausa, está querendo, compartilha. É isso. Menos pausa, mais ação. A gente se encontra no próximo episódio.